Então, até conseguir a imagem de concretização do pisão, a gente analisou 2 ou 3 câmeras, né, pedindo para o operador mandar a câmera 2, a câmera de dentro do gol, a câmera invertida, que é a 8 lá atrás, lá do outro lado. E quando a gente identificou que realmente teve o pisão, e isso ajudou a desequilibrar o atleta, e que no nosso consenso dentro da cabine era um lance para revisão de um possível pênalti, foi no momento que eu apertei, entrei em comunicação com o Paulo e avisei: Paulo, segura a partida, possível lance de pênalti, né? Alguma coisa nesse sentido. Não vou lembrar mais de cabeça que eu não ouvi a gravação do VAR. Então, por esse motivo. Agora, se tinha iniciado ou não, a gente não tem essa imagem a hora que eu estou olhando na tela ali, porque eu estou nos replays, entendeu? Certo. Então, o senhor está dizendo que poderia até ter reiniciado o jogo, já que vocês não estavam controlando isso, né? O árbitro poderia ter reiniciado no momento que você avisou e falou: segura, Paulo, não reinicia. Ele já poderia ter reiniciado o jogo. Depende, né? Aí é o comportamento do árbitro no campo. A gente na cabine não está prestando atenção se né, reiniciou ou não reiniciou. Eu estou defendendo o lance para que não ocasione um erro grave, né, despercebido durante a partida. Agora, ali no caso, no momento que eu aperto o botão, eu falo: Paulo, segura, porque até então eu estava numa checagem silenciosa. Então, a partir do momento que eu tenho uma checagem silenciosa, vou dar um exemplo ao contrário. Se não tivesse ocorrido o pênalti ou a gente não tivesse visto esse pisão, eu teria feito a checagem silenciosa, identificado que realmente o jogador que tomou o cartão amarelo por simulação foi o atleta de número X, e a partir daí não comunicaria nada com ele, entendeu? Se ele vai reiniciar rápido, ou vai chamar atenção, ou vai tomar qualquer outra atitude, é ele no campo. Eu não posso interferir nisso porque não está no protocolo. Agora, a partir do momento que eu vejo um lance crucial que interfere sim na decisão, né, do árbitro dentro da partida, aí sim eu tenho que avisar ele. Agora, o jogo, para ter reinício, ele precisa, num lance de cartão amarelo e vermelho, ele precisa ser apitado. Até onde eu ouvi, não teve esse apito, né? Então, quando eu comunico com ele, ao meu entender, não tinha reiniciado o jogo, né? O jogador bateu, mas sem autorização dele, tanto que o próprio atleta defensor devolve a bola para o goleiro sem nenhum tipo de questionamento. Como as imagens mostram diferente, que ele autoriza com o braço o reinício da partida, o que deu a entender com o vídeo é que vocês, ao perceberem... Não, é uma pergunta pertinente. Mas sem introduções, faça a pergunta, então. Eu não entendi isso. Não, é porque... pelo vídeo... vai fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta e acabo entrando dentro do... Perfeito. Um pouco no mérito. Pelo vídeo, percebe-se claramente que ele reinicia o jogo e autoriza com o braço, não com o apito, com o gestual do braço, o reinício da partida. E aí vocês percebem, o que dá a entender pela cabine, que vocês, percebendo isso, correm e avisam para ele: segura, Paulo, não reinicia. E ele até diz em um outro momento que ok, mas avisa antes. Então, enfim, vocês não perceberam isso, só para confirmar, vocês não perceberam que ele tinha reiniciado o jogo. Não, no momento do jogo não teve reinício do jogo, né? Ele está com o braço levantado, até onde eu vi, pela situação de ser um tiro livre indireto, porque lance de simulação é um lance de tiro livre indireto. Agora, com relação à pressa de avisar ou não, isso a gente faz em todos os lances que são revisados, não específicos só esse. A partir do momento que a gente tem uma decisão dentro da cabine, que é um erro, né, de arbitragem no campo, que seja um erro claro e óbvio, a gente tem que informar o mais rápido possível. Então, o fato de pedir para segurar podia ser ali, podia ser um pouco antes ou podia ser um pouco depois, entendeu? A gente poderia ter conseguido, de repente, ter visto esse lance, ter definido um pouco antes até, porque levou um tempo para a gente conseguir identificar esse lance, porque a gente não entrou na checagem para verificar esse lance, entendeu? A gente entrou na checagem silenciosa para identificar a origem do cartão, a identidade do atleta que tomou o cartão. Aí, nesse caso, após algumas câmeras que a gente identificou o pisão, por isso que demorou um pouco mais. Aí, como eu estou vendo o replay do lance identificando o pisão, a partir do momento que eu identifico e tenho certeza e a cabine fecha que teve um lance que necessita de revisão, aí eu aperto e entro em contato com ele. Agora, a posição dele no campo, a situação dele, se ele está falando com alguém, enfim, isso aí a gente nem presta atenção no momento, porque é uma coisa muito dinâmica. Então, no momento ali, quando eu olho para o campo, eu olhei para o campo depois que eu falei com ele, porque eu identifiquei o lance e falo com o Paulo, segura, possível checando, né, possível lance de pênalti. Aí, nesse momento, quando eu olho para o terminal em cima, ao vivo, né, o jogador defensor já está devolvendo a bola para o goleiro. Então, no momento da cabine, propriamente dito, a gente não tem essa certeza, né,
de tempo, entendeu? De quando foi, se deixou jogar, se não jogar. Aí vendo posteriormente, depois nas imagens, né, ele está se posicionando com o braço levantado, que está indicando o tiro livre indireto, mas no momento ele apita. Você entende, você concorda que o ideal é que seja feito com a maior antecedência possível, para não ter o risco do árbitro reiniciar a partida? Sim, claro, quanto mais rápido, melhor. Só que, como a gente fala, a gente trabalha muito para tentar baixar o tempo disso, porque é uma ferramenta nova. Agora, antes do tempo, a gente tem que ter a certeza do lance. Não adianta eu ter precisão do tempo, não reiniciou a partida e de repente não aconteceu nada no lance. Então, a prioridade do protocolo e da própria orientação da FIFA é que a gente tenha, primeiramente, certeza daquilo que a gente vai chamar o árbitro. Tanto que muita gente acha que qualquer lance tem que chamar o árbitro, porque na verdade são 4 situações, né, que está todo mundo já sabendo. Então, assim, a partir do momento que eu identifico um lance claro, eu vou chamar o árbitro. Agora, eu não posso chamar ele com rapidez e o lance ser errado. Eu acho que isso agrega muito, uma maneira muito pior de parar uma partida, né, de futebol. Então, nesse momento, sim, quanto mais rápido a gente puder ter essa certeza, sim. Né? Então, eu já tive uma situação de um outro jogo, de um lance de impedimento extremamente ajustado, que a gente levou 1 minuto e 55, se não me engano, para poder identificar que o atleta estava com meio pé impedido. Então, assim, não é tão simples como se parece. Então, quando a gente está ali, a gente procura ter, sim, agilidade, só que, ao mesmo tempo, a gente procura ter a melhor câmera, a melhor visão, para que a gente tenha 100% de certeza no lance, para daí, sim, informar o árbitro. Só para terminar, então, enquanto o árbitro não pode reiniciar o jogo, enquanto vocês não. Ele já respondeu. Ele não diz de maneira clara, por isso que não, mas o senhor está pretendendo uma resposta que ele não vai dar, o senhor. Me parece claro. Muito obrigado. Tá? Desculpe, eu não ouvi que teve mais gente que não tem problema. Não, sem problema. Doutor Cico. Procurador. Estamos satisfeitos. Advogado do Palmeiras, então, não vai fazer perguntas. Muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Okay. O senhor quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa mais? Não, eu acho que assim, eu queria só agradecer primeiramente, né, porque essa situação do VAR é uma coisa nova para todo mundo, para o futebol brasileiro, para a imprensa, para os clubes, para todo mundo, e para a gente não é diferente, né? Então eu acho que o que foi solicitado aí por vocês, eu acho que é válido sim, até para que as pessoas possam entender um pouquinho como que funciona a dinâmica do VAR dentro de uma cabine. Então, até como dica, de repente, num treinamento, né, que vai ter agora, acho que na próxima semana também, aí para mais uma turma, é interessante quem tiver disponibilidade pedir autorização para a CBF e, de repente, tentar acompanhar um pouquinho isso para poder entender um pouquinho a dificuldade que é de você ter que trabalhar, a gente que é árbitro de campo, né, de você poder trabalhar numa cabine de VAR, analisando imagens, e você entender que você está trabalhando, não assistindo o jogo, entendeu? E não fugir de um protocolo, para que o jogo tenha, né, vamos dizer, rapidez, que não tenha paragem, né, não pare o jogo, digamos assim, em qualquer situação. Então, eu acho que aí ficou bem claro tudo o que aconteceu, né? Provavelmente vocês foi falado que vocês teriam acesso às gravações, então está tudo aí, tudo que foi feito, está tudo dentro do protocolo. E eu acho que é uma oportunidade da gente também poder explicar um pouquinho mais de como que funciona uma cabine daí do VAR, né? E que isso venha apenas trazer benefício ao futebol, tá? Então, só tenho que agradecer e fico à disposição. Se precisar, a gente está às ordens. Perfeito. Muito obrigado. Vou desconectar aqui, tá? Tá, então a palavra do árbitro principal de vídeo, né? Já falou o árbitro de campo, o árbitro de vídeo, e segue o julgamento aqui do STJD. Vocês têm a palavra pelo tempo regimental. Não, procuradoria foi por último. Bom, agora então vai falar o advogado do Botafogo. Senhores auditores, doutor procurador, nosso secretário, demais presentes. Essa impugnação ela não é uma disputa entre Botafogo e Palmeiras, ou contra a CBF, ou contra a comissão de arbitragem. O que se almeja é que tenhamos uma competição com lisura. Uma competição onde as regras são respeitadas. O que se almeja é um campeonato justo. E aí não podemos, de maneira alguma, fechar os olhos para o que aconteceu naquela tarde no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Não há nenhuma dúvida que ocorreu um erro de direito notório, cristalino, comprovado pelas provas produzidas, pelo áudio e vídeo da cabine do VAR, em que pese aqui o depoimento do árbitro, negando, ele está querendo negar o que todos viram, que as provas exaustivamente produzidas e transmitidas e reportagens e tudo mais durante todos esses dias, provam que ocorreu um erro de direito notório. E não podemos fingir que nada aconteceu naquele dia. O que aconteceu foi o descumprimento da regra 5.2 da International Board. Ocorreu o descumprimento inequívoco do item 8.12 do Manual de Árbitros Assistentes de Vídeo. E não pairam dúvidas. Depois da produção da prova de áudio e vídeo, o Dr. Décio requereu à CBF essas imagens, que são elucidadoras, sem dúvida alguma. E a dinâmica da partida, justamente confrontando com os áudios e vídeos, mostram como aconteceu. Teve primeiramente lá a situação que o árbitro entendeu que o jogador Davidson do Palmeiras simulou, aplicou o cartão amarelo, e ele se vira para trás, depois de conversar com o Davidson e tal, ele levanta o braço e faz um movimento, e ele nega esse movimento, ele faz um movimento de reinício de partida. E o Gatito solta a bola na lateral esquerda. Nesse exato momento, o VAR, a cabine, desesperada com o reinício da partida, fala: segura, Paulo, segura, não reinicia. Já era, já havia reiniciado. O que ele deveria ter feito é: agora vamos embora. Ou o VAR falar: bom, agora perdemos o timing. O que aconteceu foi que foi um erro, um conjunto da cabine de VAR com o árbitro. Eles deixaram de cumprir o que diz a regra do jogo e o que diz o regulamento do VAR. Em outras oportunidades, eles alegam que teria que ter tido apito, enfim, a tese que surgiu até na imprensa já há alguns dias, não teria que ter apito. Durante várias vezes, durante essa própria partida, o árbitro reiniciou depois do cartão amarelo e deu seguimento ao jogo com gestos. E fazem isso rotineiramente nas partidas. Todos aqui são amantes do futebol, assistem partidas de futebol. Por mais que seja a regra, ele descumpre. Então vamos denunciá-lo, trazê-lo aqui para o descumprimento de regra. O fato é que no campo de jogo assim eles agem. O que não pode é trazer insegurança jurídica para as competições, uma situação como essa. Todo mundo, desde que o VAR foi instituído, e é uma novidade, todo mundo sabe que fica lá, o árbitro segura, não reinicia. Às vezes o jogador reinicia sem autorização dele. E ele, peraí, segura. Nesse caso ele autorizou. O vídeo demonstra isso de maneira, é uma prova cabal. Não há discussão com relação a isso. O jogo foi reiniciado pelo árbitro. A prova de vídeo mostra. E que pese a negativa dele, como não está aqui como testemunha, enfim, não tem uma obrigação de falar a verdade, mas o fato é que ele reiniciou. Ou não se lembra, ou esqueceu, não quer dizer. O fato é que foi reiniciado em descumprimento ao artigo 5.2 da regra do jogo e ao 8.12 do Manual do VAR. E o áudio da cabine ele é muito claro, quando primeiro desespero, segura, Paulo, não reinicia. Aí ele aguarda, já tinha reiniciado o jogo. E aí o VAR avisa ele: vamos checar aqui, só um pouquinho. E nesse exato momento ele diz: ok, mas avisa antes. Ou seja, vocês não me avisaram, eu reiniciei o jogo. É óbvio que foi isso. E o VAR, por isso que eu perguntei, achei importante a pergunta, não é o ideal você parar o jogo com a maior antecedência possível? Claro que é. É isso que a gente assiste todos os dias. É isso que reza o manual do VAR. Ele precisa parar o jogo e não autorizar o reinício até... tem que ter certeza. Não tem que ter certeza de nada. Se tivesse que ter certeza, enfim, o jogo poderia ficar parado ali minutos. E não é assim que funciona. Ele justamente tem que parar e não reiniciar para que ele cheque as 300 câmeras, ele cheque se ocorreu algum tipo de situação elencada lá no cartão, penal, enfim. E assim que deve funcionar. E a prova mais contundente do processo é exatamente a prova
trazida aos autos pelo Dr. Décio, que a CBF enviou para o STJD. Com a devida vênia aos que sustentam a estabilidade da competição, o resultado de campo que deve prosperar, essa análise não pode ser superficial e não pode deixar de levar em conta os regulamentos, a regra do jogo. O que se busca aqui é a segurança jurídica para a competição, para os participantes da competição. Foram poucos segundos. Ora, esse tribunal já teve que decidir por aplicação de regras em detrimento de resultado do jogo, de campo. Você está vai lembrar bem, o julgamento da Portuguesa em 2013. O Everton entrou, jogou poucos minutos, nem tocou na bola, não fez diferença. Descumpriu a regra do jogo, descumpriu o CBJD. Regra é regra. Com base nisso, a Portuguesa perdeu os pontos, foi rebaixada. O Flamengo e o Fluminense acabaram beneficiados por conta de uma situação jurídica que não lhes cabia. O resultado de campo prosperou nesse caso? Não. Por quê? Porque houve um efetivo descumprimento de regra, de regulamento, de ditames legais do esporte. E é isso que o Botafogo pede. Não é, o Botafogo não vem aqui pedir os pontos da partida. O Botafogo pede um campeonato justo. Que a regra seja cumprida. Que se anule a partida e que se jogue novamente. Foram pouquíssimos segundos. Ele tocou a bola de lado, voltou e o árbitro já parou. Senhores, se o advogado chegar no processo físico, tiver uma petição com prazo, chegar com 3 segundos depois de fechar o portão do fórum, ele protocola a petição? Se o aluno lá do Enem vai fazer a prova no dia, chegou 3 segundos após o fechamento do portão, ele entra para fazer a prova? O árbitro deixou de cumprir o que deveria fazer, avisar o árbitro de campo segurar a partida e fazê-lo. 3 segundos depois, perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. No mundo jurídico, processual, chamamos de preclusão. Ele deixou de cumprir o que era de seu dever. Naquele momento, após o reinício da partida, com o braço, com o apito, da maneira que foi, seja lá qual fosse, ele deixou de ter direito àquele momento de consulta do VAR. Diante disso, a anulação da partida ela é muito mais pelo aprimoramento do VAR, por ser justo, por ter ocorrido um erro de direito naquele dia. Mas o que se vislumbra e o que se pede aqui é que seja dado provimento à impugnação do Botafogo para que o jogo seja anulado, nova partida seja marcada pela Confederação Brasileira de Futebol, para que se faça justiça e para que se tenha, pela primeira vez, um caso de anulação por mau uso do VAR. Porque o que aconteceu, que podem também argumentar, mas o mau uso do VAR não pode sugerir uma anulação de partida segundo o artigo tal do manual. Não é esse o caso. Ali é para erro de fato. Mau uso do VAR para determinada situação que entenderam que o VAR errou na interpretação, erro de fato. Não, é caso de anulação. Estamos falando de erro de direito. O VAR não poderia ter sido utilizado da maneira que foi, e é em razão disso que a defesa requer que seja dado provimento, que seja impugnada e anulada a partida entre Botafogo e Palmeiras no estádio Mané Garrincha. Muito obrigado. Então acaba de falar o advogado do Botafogo e agora vai falar o advogado do Palmeiras. Eu sustento normalmente, acho que se meu colega acessório tiver alguma inclusão, tá bom, fica bom. Coordenação. Uma tarefa glória, não glória, muito interessante o caso, muito pertinente. Queria parabenizar também o relator pelas provas corridas, porque de fato o vídeo do VAR é bastante importante. Como eu disse aqui, ele demonstra a dificuldade da sua utilização e a forma árdua com que os árbitros têm trabalhado e têm tentado colocar essa nova tecnologia em prática e com bastante sucesso, diria, porque com tão pouco tempo, pouquíssimos erros, muitos acertos e fazendo justiça ao campeonato. Bom,
Entrando no caso em si, é importante relembrar que, na verdade, eram os 8 minutos do segundo tempo, apenas fazendo uma correção, na verdade, a inicial e eventualmente ao relatório. Aos 8 minutos do segundo tempo, houve o lance imediatamente passa a ser revisto. Ele não há um reinício para após ser revisto. O lance imediatamente após ocorrer, ele passa a ser revisto pelo VAR. E começa um trabalho árduo, como eu disse há pouco. O árbitro, enquanto houve a comunicação do VAR, o árbitro começa a se dirigir para o meio-campo e sim, com a mão levantada. Sim, ele faz o gesto. Sim. Justamente de tiro livre indireto que de fato tinha ocorrido. Mas em momento algum houve-se o apito. Isso, estou narrando as provas. O que há no áudio do VAR é que de fato houve a revisão imediata após a ocorrência. E no depoimento do árbitro e também nos vídeos coletados, a gente percebe que em momento algum há o apito. Portanto, senhores, já entrando na matéria de direito... Pra quem está chegando agora, deixa o like, se inscreve no canal. E quem está falando agora aí é o advogado do Da mesma forma que a gente conversou aqui sobre diversas regras que deveriam ser cumpridas, uma das regras que deveria ser cumprida, segundo a orientação prática dos oficiais para a partida de arbitragem, é justamente o apito após a apresentação de um cartão amarelo. O senhor Paulo deu um depoimento muito corajoso aqui e ratificou que, de fato, não houve apito algum. Portanto, se não houve apito, se não houve reinício válido, não podemos falar em reinício. Portanto, não podemos falar em VAR após o reinício. Tão simples quanto isso. O caso está morto aqui. Bom, senhores, agora exercitando um pouquinho de argumentação. Digamos que houve reinício sem apito, mas houve reinício. O que seria um erro? Existe, no protocolo do VAR, existe uma menção clara de que não se permite a invalidação da partida por uso do VAR. Leio aqui para os senhores o artigo claramente. Artigo este que não foi trazido na inicial. Em princípio, uma partida não será invalidada devido a decisões incorretas implicando VAR e a revisões de uma situação, decisão não revisada. Portanto, o mesmo protocolo que teria sido descumprido também não permite a invalidação de uma partida pelo seu descumprimento. E eu uso as palavras do meu nobre amigo, colega Aníbal, advogado do Botafogo, que justamente ele diz, o mau uso. O mau uso. Portanto, se estivermos falando de algum erro, estamos falando de um erro de uso do VAR. E não de um erro de direito. O que seria um erro de direito, senhores? Erro de direito é um erro de desconhecimento da regra. É não saber a regra ou aplicá-la de forma equivocada intencionalmente. Este é o erro de direito. Não foi isso que ocorreu. Se tiver ocorrido, não assumo que ocorreu, porque não houve validade no reinício da partida. Se tiver ocorrido, ocorreu um mero uso equivocado. E um mero erro de procedimento, como ocorre diversas vezes durante uma mesma partida, durante um mesmo jogo. Podemos colecionar erros de uso, erros de procedimento, mas o que dá ensejo à anulação de uma partida não é um erro de procedimento, e sim um erro de aplicação de regra, o que não ocorreu. Senhores, agora fazendo mais um exercício, vamos lá que para a gente chegar na anulação da partida tem que fazer um exercício muito grande. Então não houve validade no reinício, mas digamos que tenha havido. Não houve erro de direito, porque houve um erro de procedimento. Mas digamos que tenha havido um erro de procedimento.
Senhores, mais uma questão omitida pela defesa do Botafogo. Este erro, o artigo 259 do CBJD demanda que o erro de direito seja absolutamente relevante. Por quê? Agora vamos tentar entender o porquê que ele demanda. Ele não demanda que seja relevante por simples inclusão de uma mera palavra. Ele demanda que seja relevante porque no artigo 2º do CBJD está estabelecido que este código e essas regras, elas devem obedecer aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e estabilidade da competição. O que se quer dizer com isso? O que se quer dizer é o seguinte, que nós temos 20 equipes jogando em turno e retorno, fazendo um esforço enorme para viajar, para colocar a torcida em seus estádios, para treinar. Um erro irrelevante, mesmo que um erro de direito, que é grave, um erro de direito é grave, mas mesmo um erro de direito com irrelevância, ele não pode se sobrepor a princípios tão importantes de uma competição. Uma competição não pode ficar com um asterisco. Imagine se nós, a cada erro de procedimento, como o que vimos aqui, nós colocarmos um asterisco no campeonato. Quantos casos nessa mesma linha esse tribunal viria? Quantas impugnações semelhantes teríamos? A cada lateral batido com uma bola em campo, que o árbitro olha, tem uma bola em campo, tira. Ou a cada reinício, usando as palavras do meu colega Aníbal, a cada reinício de partida, após um cartão amarelo que o árbitro, infelizmente, não tenha apitado, a gente trouxe esse caso para anulação. Que tipo de estabilidade, e aí repito a palavra do nobre defensor do Botafogo, que tipo de segurança jurídica teríamos no campeonato se a cada mero erro, e erro irrelevante, nós pudéssemos impugnar uma partida? Senhores, lembremos do vídeo tão comemorado pelo Botafogo, há um toque na bola, autorizado ou não, há um toque na bola. Imediatamente o árbitro para o jogo e demanda devolver, e o zagueiro já devolve. Esse toque na bola, ele justifica que remarquemos uma partida. O que faremos com os torcedores, senhores? 35 mil torcedores pagantes. O que faremos com o aluguel do estádio? O aluguel caro de Brasília. O que faremos com a segurança infernal dos jogos em Brasília? Um jogo em Brasília tem segurança infernal. É muito difícil de se controlar. O que faremos com isso? Colocaríamos toda essa segurança novamente à prova, todo o aparelho da partida, todos os torcedores de volta por um toque na bola? É por isso que o artigo 259 requer a relevância, que de fato não houve. Então eu vou terminar minha sustentação com um princípio francês que é muito aplicado pelo STF, que é pas de nullité sans griffe. O que isso quer dizer? Não há nulidade sem prejuízo. Nada se anula sem prejuízo. Portanto, requer a improcedência da impugnação. Bom, as palavras então do advogado do Palmeiras, né? Os dois advogados já falaram. Em primeiro lugar, cumprimentar os nobres advogados. E agora volta a falar o procurador Leonardo Andriotti. Quero cumprimentar o nobre auditor relator, efetivamente pela conduta que teve ao colher esses dados importantes para o deslinde do processo. São dados, até então, inclusive sigilosos, que muito auxiliam na elucidação do caso. Um caso que é bastante emblemático, e a Procuradoria da Justiça Desportiva deste tribunal, ela está realmente muito preocupada, até pelas consequências de
de um julgamento, de uma eventual decisão na data de hoje. Sobretudo a considerar a novidade do VAR para o futebol brasileiro. Para o futebol internacional é bem verdade. Toda novidade ela é carreada de consequências positivas, mas impactos e potenciais bastante negativos ou duvidosos. De modo que cabe a este tribunal, de forma a interpretar as situações trazidas, esses julgamentos disciplinares, de forma a adaptar essa novidade ao impacto positivo nas competições. E as competições são efetivamente, na visão desta Procuradoria, o bem jurídico a ser protegido, o bem jurídico a ser sempre preservado, e é por isso que existe efetivamente o princípio pro competizione. É um princípio da estabilidade das competições. Então, de certa forma, esta Procuradoria se coloca aqui de uma forma muito preocupada com o deslinde dessas questões. A Procuradoria recentemente organizou um workshop para tratar exatamente deste tema do VAR, preocupada que está com o deslinde da competição. A competição está em seu início. Imagino se estivéssemos tratando de uma partida derradeira, a última rodada de uma competição. Isso certamente traria um impacto muito negativo para o jogo, para o futebol brasileiro. Isso tem que ser considerado. E para finalizar essas reflexões, esses dados nos trouxeram, até pela conversa entre os árbitros, entre a equipe de arbitragem, algumas situações que não posso deixar enquanto procurador de trazer à tona e, de certa forma, até repudiar o comportamento da arbitragem quando, até de uma forma normal no futebol, é bem verdade, mas quando deixa de ser imparcial. Quando foi falta, é o Davidson, todo mundo já sabe. Isso não posso deixar a oportunidade passar de repudiar também esse comportamento que foi elucidado a partir das provas colhidas e juntadas. No que se refere à matéria em si, e o VAR, obviamente, ele depende de uma normatização a adaptar, inclusive, as normas oriundas da International Board. É importante frisar, e colhendo aqui, emprestando as argumentações tanto da defesa do Botafogo quanto da defesa do Palmeiras, no sentido de que há uma discussão eminentemente técnica em termos de uma observância ou não uma determinada formalidade. E eu não posso deixar de trazer um princípio do direito administrativo, até porque a justiça desportiva brasileira, ao contrário de órgãos e organismos e estruturas jurídicas desportivas no âmbito internacional, que são muito mais privadas, no Brasil assume uma função quase que pública, até porque é regulada pela Constituição Federal e pela própria Lei 9.615 de 98. E nesse esteio, o direito administrativo traz o que nós conhecemos como o princípio do formalismo exacerbado ou do informalismo, no sentido de que não se deve adotar uma certa rigidez em determinadas situações. A norma, sim, enquanto a sua forma pode ser flexibilizada. Se, por um lado, o Botafogo, com uma certa razão, sustenta pelo reinício do jogo, e evidentemente que no vídeo demonstrado, o árbitro parece, de forma tácita, é bem verdade, parece ter reiniciado o jogo. Por outro lado, se nos apegarmos a este formalismo exacerbado, também na visão da Procuradoria, também deveríamos nos apegar ao formalismo exacerbado, no sentido de que se não houve o apito, o jogo efetivamente não teria sido reiniciado. Formalismo por formalismo, nós deveríamos considerar as duas situações nesse sentido. E considerar que o princípio pro competizione, a estabilidade das competições, ele tem que ser interpretado, e aí a Procuradoria está em consonância com a posição do Palmeiras nesse sentido, com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Quando nós vemos um lance, uma situação, em que passados 3 segundos, o árbitro volta atrás, e aí não vou entrar de novo na discussão se houve ou não o reinício da partida, nós estamos diante de um cenário em que se realmente discute a relevância
de um possível erro, ainda que de direito, perpetrado pelo árbitro. E vale dizer, prestando os próprios ditames novos, recentes, da lei de introdução às normas do direito brasileiro, no sentido de que as decisões judiciais ou administrativas, e obviamente a decisão do tribunal se enquadra nesse contexto, elas devem ser motivadas e sempre atender a observar os impactos dessa decisão. Então vem em linha, na visão dessa Procuradoria, com a necessidade de se ponderar o formalismo exacerbado e os impactos de uma decisão da Justiça Desportiva para a competição. Esse erro, ainda que de direito, volto a dizer, na visão da Procuradoria, ele não tem a relevância suficiente a justificar a anulação da partida, sob pena, principalmente, de criar-se um precedente perigoso para o futebol brasileiro. Nós estamos vivenciando uma nova era tecnológica da arbitragem, com a implementação do VAR. Nos apegarmos a esses formalismos exacerbados pode levar este tribunal a ser o maior protagonista nas competições esportivas. Pode trazer como consequência decisões, não em campo, mas decisões dos tribunais. Tudo aquilo que este tribunal, tenho certeza absoluta disso, abomina e não admite. O tribunal ele tem que aparecer o menos possível para que se prestigie as especificidades das competições. E por fim, não posso deixar de considerar, e é por isso o motivo da pergunta ao árbitro presente, que efetivamente houve um pênalti. Diferente seria a situação de um erro que levasse a um resultado diferente da situação que ora é tratada. Né? Houve uma correção a um erro e, portanto, uma correção e um reparo a uma injustiça realizada. E com essas palavras, agradecendo a oportunidade e reiterando a posição da Procuradoria, no sentido de que a anulação da partida é algo extremamente relevante, extremamente perigoso em termos de precedente, nos autos nós extraímos como conclusão a falta de relevância suficiente a justificar referida anulação. É como sustenta a Procuradoria, opinando então pelo não provimento do pedido de anulação da partida perpetrado pelo Botafogo. Doutor Leonardo, muito obrigado. Já de antemão, eu parabenizo os envolvidos. Bom, acaba de falar então o procurador, né, subprocurador-geral, Leonardo Andriotti, que vota contra. Né? Agora o julgamento vai ser suspenso por 3 minutos, há uma pausa agora, mas ele diz que é contra a remarcação de uma nova partida. Então, nesse momento, há uma pausa aqui. Acabou de ser avisado aí pelo Paulo César Salomão Filho, e agora as pessoas vão deixando aqui. Bom, então é isso, nós tivemos a palavra dos advogados, nós tivemos as provas que foram colocadas. A questão é, o time do Botafogo, o advogado do Botafogo sustenta que a partida foi reiniciada, né? Essa pausa agora, nós teremos essa pausa para você que está acompanhando no Globoesporte.com todo esse imbróglio dessa partida do Campeonato Brasileiro, disputado lá em Brasília. Relembrando o caso, houve um contato entre o zagueiro Gabriel do Botafogo e o Daverson do Palmeiras. No primeiro momento, o árbitro viu ali uma simulação do atacante palmeirense, que levou até um cartão amarelo, mas aí o VAR, vendo o lance, viu o pênalti. Na verdade, o que foi dito aqui é que eles estavam procurando o número da camisa do jogador que tinha sofrido a falta. E aí, numa das câmeras, a câmera que fica dentro do gol, é uma microcâmera que fica presa à rede, o árbitro de vídeo, ele viu que houve um toque do jogador do Botafogo, um pisão do jogador do Botafogo no Daverson. Então eles aí assinalaram um pênalti. A questão toda é o seguinte, o Botafogo sustenta que a partida foi reiniciada enquanto essa checagem do VAR estava sendo feita, o que não pode, fere o protocolo do VAR, de todo o processo do VAR. E a defesa do Botafogo diz que se houve o reinício da partida, foi apenas um toque na bola
e foi por conta dos jogadores do Botafogo. Os dois árbitros foram ouvidos aqui, disseram que a partida não foi reiniciada. O advogado do Botafogo até disse que não houve um erro de direito, né, de desconhecimento da regra. Hoje, sim, um erro de procedimento, ou seja, os jogadores do Botafogo agiram de forma errada. Reiniciaram a partida enquanto não deveria ser reiniciada porque ela estava sendo checada pelo VAR. Nós ouvimos aqui também os áudios do VAR, ou seja, o que foi dito pelos árbitros que estavam na cabine, e também eles mostraram nessa sessão aqui do STJD, eles mostraram as imagens que os árbitros usaram para fazer essa comunicação. A gente já teve então uma primeira manifestação do subprocurador-geral do STJD, o Leonardo Andriotti, que disse que não viu elementos ali para que essa partida seja impugnada, o pedido do Botafogo para que ela seja anulada. Então, agora, o que a gente deve ter nos próximos minutos aí, depois dessa pausa aqui da Justiça Desportiva, a gente deve ter já os relatores votando. São 9 relatores que vão dar os seus votos. Esses votos devem demorar algo em torno de 10 minutos cada voto para a gente ter essa definição, né? Se a partida vai ser jogada novamente, como quer o Botafogo, ou se não, se os pontos vão ser mantidos. A gente lembra que isso foi na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi no dia 25 de maio, né? Esse jogo foi em Brasília, casa cheia. Então, a situação é a seguinte: o Palmeiras tem hoje 22 pontos, 3 estão suspensos. É aquele asterisco que fica ali na tabela. Então, 3 pontos estão suspensos e depende de hoje esse julgamento, mas a gente deve ter essa decisão hoje para o líder do Campeonato Brasileiro. A gente aguarda então, pedir para o Ulisses mostrar. Nós estamos em Salvador. Nesse momento, é um projeto itinerante do STJD, ou seja, essa sessão ela é feita em outra cidade para que as pessoas possam conhecer o trabalho dos auditores, o que é feito pela Justiça Desportiva. Agora tem um intervalo, o pessoal vai tomar um café, vai dar uma conversada e a gente segue aqui ao vivo, mostrando para você no Globoesporte.com essa partida que, na verdade, é uma partida do Campeonato Brasileiro no tribunal, né? Em outro campo, ou seja, nós já tivemos aqui a palavra do presidente do tribunal, Paulo César Salomão Filho, também do subprocurador-geral, o Leonardo Andriotti. Então, daqui a pouquinho nós teremos a volta da sessão aí para que a gente veja o que vai acontecer. Lembrando então que os auditores eles votam, né? Esse voto ele é aberto, eles vão dizer o porquê vão votar. Nós tivemos então aqui essa parte do julgamento, né? Você está acompanhando então aqui ao vivo no Globoesporte.com, direto de Salvador. Lembrando que hoje ainda tem Seleção Brasileira. Aqui no Globoesporte.com você tem todas as informações da Seleção Brasileira, das outras seleções também, Seleção da Venezuela. E a gente aguarda então. Os advogados já falaram, estão aqui os advogados de Palmeiras e também do Botafogo para esta sustentação. Aqui funciona realmente como um tribunal, né? A gente vê... Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa,
sujo alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe como é o trabalho dos árbitros, né? E acho que isso vai ajudar um pouco a todo mundo poder entender realmente como é essa nova ferramenta e como que ela pode realmente ajudar no futebol brasileiro. Muito bem, estamos aqui acompanhando ao vivo então no Globoesporte.com. Nesse momento a sessão vai começar e achei interessante que o subprocurador puxou a orelha dos árbitros, né? Porque num dos áudios, quando o Davidson sofre a carga do jogador Gabriel do Botafogo, escapa você conhece ele, e o subprocurador deu uma bronca nos árbitros. Ele faz uma frase dando a entender que o Davidson simulou o lance, né? Que ele tem um histórico de simulação. Vocês conhecem ele? Exatamente. E aí o subprocurador fez um alerta de que isso aí pode pré-determinar uma decisão do árbitro, né? Então houve esse alerta para não haver esse tipo de confusão. Muito bem, obrigado. Vamos voltar às nossas funções. Estamos aqui acompanhando no plenário da Faculdade de Direito de Salvador. Vai começar mais uma vez a sessão, né? Vamos ouvir então o presidente. As pessoas ainda estão se colocando ali, os auditores. E agora, já que houve a sustentação dos advogados, a palavra do subprocurador, agora, pelo rito, nós teremos já os votos dos auditores, né? Lembrando que o senhor Décio Neuhaus é o auditor e ele já falou. E nós tivemos a palavra do procurador-geral, subprocurador-geral do STJD, Leonardo Andriotti, que disse que para ele não deve haver a anulação da partida, né? A Procuradoria entende que não há motivos para que a partida seja remarcada a um outro jogo. Então, a gente aguarda aqui esses 3 minutos de intervalo. Eu acho que agora a gente já deve ter a definição se teremos agora os votos dos auditores, né? Estamos ao vivo aqui no Globoesporte.com, todo o imbróglio daquela partida da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputaram no dia 25 de maio lá em Brasília. Para você que está chegando agora, aquela questão do Davidson, né? Houve o toque do jogador Gabriel do Botafogo. Primeiro o árbitro marcou simulação e depois o VAR checou que houve realmente um pisão do jogador Gabriel, do zagueiro Gabriel, no Davidson. E lembrando que nós tivemos aqui a palavra do Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro daquele jogo. Ele está aqui, inclusive, no plenário e disse que não deu ordem para a partida ser reiniciada enquanto o VAR estava checando. Tanto ele quanto o árbitro de vídeo foram enfáticos ao dizer que não deram autorização para que o Botafogo colocasse a bola em jogo, porque nesse momento, logo depois do lance, tudo estava sendo checado pela equipe do VAR. Mas aí o árbitro, então, depois dessa decisão do VAR, voltou atrás, o Paulo Roberto Alves Júnior, e aí foi marcado o pênalti. O Gustavo Gomes marcou e o Palmeiras venceu aquela partida por 1-0. Lembrando que hoje o Palmeiras tem na tabela 22 pontos. Dependendo se ele recuperar os pontos daquela partida, aí ele fica com 25 pontos como primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. A gente continua aguardando aqui a volta de alguns auditores, a conversa ali do presidente da mesa. Esse é o presidente do tribunal hoje, Paulo César Salomão Filho, tomando uma aguinha para dar aquela refrescada, e a gente vai aguardando então aqui ao vivo no Globoesporte.com a melhor cobertura, onde você pode comprar Copa América, enfim, hoje tem o Brasil das meninas, tem o Brasil dos homens, enfim,
muito futebol, e aqui um futebol diferente, né? Um jogo diferente. O tapetão, bom e velho tapetão que a gente aguarda aqui. O pessoal já foi ali tomar um cafezinho, tomar uma água. Menos nós, aqui no Globoesporte.com, que seguimos ao vivo, sem poder tomar um cafezinho, mas enfim, para levar para você aí, torcedor palmeirense, torcedor botafoguense, o que está acontecendo aqui. Te aguarda. Agora sim, vamos reiniciar a sessão. O presidente do Tribunal, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que, repito, está aqui em Brasília, perdão, o jogo foi em Brasília, está aqui em Salvador, é uma sessão itinerante do STJD para julgar a questão do Daverson. Você está acompanhando ao vivo aqui no Globoesporte.com. Os últimos detalhes, o pessoal ainda sentando, agora chegando mais um auditor ali. E a gente vai acompanhar todo esse imbróglio, essa que na verdade é a continuação da partida lá entre Botafogo e Palmeiras, né? Por enquanto, então, a gente só tem o pronunciamento do Procurador-Geral, e agora sim vamos voltar. E agora vamos então aos votos dos auditores. Primeiro quero, já que depois nos outros dois processos vou me limitar a acompanhar o divertido relator, quero agradecer ao pessoal dessa valorosa terra da Bahia pela recepção, pela alegria de estar com vocês aqui. Agradecer ao doutor Aníbal por ter feito essa impugnação, nos permitir que a gente entrasse, estudasse essa matéria com mais afinco, até para evitar erros no futuro e nos debruçar. Também quero agradecer ao corpo executivo do STJD, na figura da Adriana e demais companheiros e companheiras, pela montagem dessa sessão hoje, onde tudo funcionou como a gente esperava. Agradecer ao Leonardo Caciba, que nos cedeu esse material que é necessário, e aqui foi a primeira sessão que foi usada e mostrado ao público abertamente como é que funciona o VAR. E eu, 7 anos estou no STJD, o Paulinho e o Dr. Ronaldo sabem que eu sou um crítico da CBF. E eu parabenizo a CBF. Quando vejo esses acertos, eu vejo um acerto no VAR. E é normal que uma tecnologia nova dessa, no início, traga alguma dificuldade de implementação. Mas ela veio para ficar. Então, o que temos, clubes, STJD, CBF, assim, um período de adaptação para fazermos essa norma, essa inovação tecnológica funcionar. E é normal que hoje o VAR esteja causando alguns desconfortos. O VAR já está agindo sob pressão, porque o pessoal tem reclamado da morosidade da revisão, ou da checagem silenciosa, ou da checagem. Mas o objetivo é buscar o resultado correto. Será que com o VAR existiria o gol com la mano de Deus? Será que com o VAR o Tinga em 2005 teria sido expulso do jogo do Corinthians? O que se pode ter se cometido de injustiça no futebol, às vezes proposital ou não? O VAR vem tentar acabar com isso. Em relação à impugnação proposta pelo Botafogo, já adianto de antemão que eu não estou acolhendo. Entendo que se fôssemos explorar a questão do apito, se o juiz autorizou o reinício, poderia o Palmeiras também alegar um erro de direito. Não foi cumprida a regra, o juiz teria que ter apitado, estaríamos começando uma nova discussão. Mas eu vejo que no caso, é um erro de protocolo. Foi um erro de protocolo. Um erro de protocolo não capaz de impactar a decisão e, principalmente, esse erro de procedimento, né, ele faz uma correção no jogo. Houve pênalti, e vejam, né, o VAR começa a fazer a checagem para ver se o jogador deveria receber um cartão vermelho. Era essa a checagem que eles começam, porque eles só podem checar caso de cartão vermelho.
E aí eles acham um pênalti e fazem uma correção. O fato de a bola ter sido reiniciada ou não, eu acho que não reiniciou, se a regra eles têm que apitar, e ele não apitou, mas mesmo assim, a bola nem chegou ao outro jogador e foi interrompido o jogo, para fazer uma correção necessária. Então, dentro do que já foi dito, dentro do processo, dentro da relevância, se nós temos um fato relevante suficiente para alterar a partida, nós temos o princípio da estabilidade, como também falado pela Procuradoria, o impacto de uma decisão e o rigorismo dessa decisão que poderíamos tomar aqui, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, eu entendo que foi correta a atuação do juiz, foi correta a atuação do VAR, não havendo erro de direito, e sim um mero erro de procedimento. Esse tribunal não quer de maneira nenhuma dar carta branca para que o VAR se estenda muito tempo, mas também não quer dar carta branca para atletas, por exemplo, se souberem que se iniciar a partida haveria um futuro erro de direito, nós teremos atletas que cometeram falta, ou outro clube, sabendo que fez um pênalti, mas o juiz se enganou, querendo cobrar rapidamente a bola. Daí estaria reiniciando a partida. A busca, sim, é como procurando errar o menos possível. A busca que a gente tem aqui é pelo justo. E eu entendo que o justo foi o resultado de campo, foi a atuação correta da arbitragem e do VAR. Entendo toda a preocupação do Botafogo, elogio a forma do Dr. Aníbal, sempre cortês, cavalheiro no trato, mas estou julgando improcedente o pedido de impugnação de partida. O voto depois vai esmiuçar as questões, mas até por uma questão de celeridade no julgamento. Esse é o meu voto, senhor presidente. Voto agora do auditor Otávio Noronha. Doutor Otávio Noronha. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o relator Destiny House pelo seu brilhante, sucinto voto e, como sempre, muito equilibrado. Vossa Excelência fez uma leitura e conduziu o caso com uma sobriedade já costumeira, e motivo este que saiba que eu sou um profundo admirador de Vossa Excelência, que encara este tribunal com uma seriedade e com uma competência já conhecida por todos. No presente caso, presidente, discutimos o eventual descumprimento do protocolo do VAR. Se de fato aqui houve um erro de direito, um mero descumprimento de uma orientação, o que poderia acarretar ou não a anulação da partida. Após ampla análise de todas as provas apresentadas pela equipe impugnada, e depoimentos prestados por toda a equipe de arbitragem, creio que a anulação da partida, medidas das mais extremas previstas no nosso sistema legal, não pode ser deferida. Como se observa nas imagens, nenhum fato relevante ocorreu após os 3,8 segundos do suposto reinício da partida. Eu tive o cuidado com outros colegas até de cronometrar o fato. Se perdemos pelo processamento da impugnação e pelo seu provimento, estaríamos penalizando tanto o atleta Davidson, que não simulou e não poderia ser penalizado com um cartão amarelo, bem como a equipe do Palmeiras, que perderia a oportunidade de ter marcado em seu favor uma penalidade máxima clara. O VAR foi implementado justamente para elucidar tais casos. O que se busca é apurar a verdadeira realidade dos fatos. Princípio este previsto e consagrado em nosso ordenamento jurídico. Ignorar as imagens aqui, as comunicações entre os membros da equipe de arbitragem de campo e VAR, e o depoimento ora prestado, estaríamos frente a um verdadeiro retrocesso. Esta corte estaria ignorando os princípios norteadores trazidos pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva
e não garantindo a justiça a quem de direito. E, principalmente, o resultado de campo e a correta orientação da marcação orientada pelo assistente de vídeo. É de conhecimento de todos os presentes que o protocolo VAR acabaram de ser implementados. Obviamente que eventuais erros ou uma má aplicação pode, mas deve ser evitada, para evitarmos, assim, situações como essa que estamos de frente. Toda nova instrução, regra ou lei pode gerar confusão, dúvida ou eventuais equívocos. De toda sorte, a regra determina que a partida, após a aplicação de cartão, seja ela amarelo ou vermelho, deve ser reiniciada após o apito do árbitro, sendo este requisito obrigatório. Só por esse argumento, já colocaríamos ponto final na controvérsia à hora posta, em que pese a rápida saída de bola por parte do arqueiro da equipe do Botafogo, o árbitro do VAR o orienta com veemência a não autorização do reinício da partida. Repito, a comunicação entre os assistentes inicia-se logo após o lance, momento que revisam e tentam entender o que for ali, o que ocorrera. Frente a todo o exposto, sinto-me muito seguro em conhecer da medida, mas no mérito, levando em consideração os fatos expostos e a correta marcação do pênalti e a anulação do cartão amarelo aplicado ao atleta Davidson, o que não acarretou, repito, qualquer fato grave ou de relevância para o andamento da partida, inclusive do seu resultado, julgo improcedente o pedido de impugnação apresentado pela equipe do Botafogo. É como voto. Bom, segundo voto, então, pela não anulação da partida. Já são 2 votos dos 9 auditores presentes na casa. Agora vamos para mais um voto. Bom, em primeiro lugar, eu também quero parabenizar o doutor Décio. Sinceramente, até comentei com os colegas que quando foi sorteado Vossa Excelência, traz uma tranquilidade, porque eu sei também da sua dedicação, do seu conhecimento jurídico, principalmente na área desportiva, e tenho certeza que estudar de forma específica o caso, e a questão de trazer, que você teve, de trazer a imagem e o áudio, foi sensacional até para que possamos ter uma melhor noção do que ocorreu no caso. Então, meus parabéns pelo seu trabalho. Nós estamos aqui diante de um novo procedimento, uma nova era tecnológica, que para mim traz um divisor de águas antes VAR, pós-VAR. Então, assim, a gente deve enfrentar essa questão mediante uma nova reflexão sobre a aplicação conjunta da regra do futebol, porque antes do VAR era a regra do futebol, hoje nós temos o VAR, então nós temos o procedimento. Então nós temos hoje que analisar a questão como um todo, analisando não só a regra do futebol, mas a regra do futebol, no caso específico a regra 5, o procedimento do VAR, os princípios que regem a justiça desportiva e, evidentemente, o nosso CBJD, especificamente o parágrafo 1º do artigo 259, que fala da questão da impugnação. O VAR veio para evitar, minimizar os erros de arbitragem e, com isso, ter uma competição mais justa, evitando a avaliação de gol impedido, de um gol em que a bola não entrou, de um cartão vermelho aplicado em outro atleta que não cometeu a falta, entre outros. No caso dos autos, me parece que a comunicação do árbitro de vídeo com o árbitro central foi imediata, porque para mim no vídeo é muito claro, a hora que ele fala de imediato ele para a partida. Então acho que até uma questão questão do árbitro, se ele foi denunciado ou não é objeto aqui dos autos, mas ele agiu imediatamente e de forma correta. Então, portanto, a gente não pode aniquilar a função primordial do VAR, que é acertar. Mesmo, e aqui eu quero pontuar, que é o meu ponto de vista,
que mesmo que houve o reinício da partida, mesmo considerando que esse lapso temporal no lance específico em nada interferiu na partida. O VAR é mostrar o correto, o justo, evitando assim injustiça, pois estamos diante de um cartão amarelo aplicado de forma errônea por entender o árbitro que se tratava de uma manipulação, quando na verdade não houve manipulação, mas sim um pênalti que ao final foi convertido em gol do Palmeiras. Houve a correção de uma decisão mal aplicada pelo árbitro. Justiça feita. Esse é o principal objetivo do VAR. Então, e aqui, como já foi dito, aqui tanto pela Procuradoria, como também pelos meus auditores que me antecederam, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que é exatamente essa questão entre houve o reinício, não houve o reinício, o que aconteceu nesse lapso temporal, na verdade não aconteceu nada, absolutamente nada, e nada isso alteraria o resultado da partida. Então, com base também no princípio da prevalência das competições, com base no artigo 259, parágrafo 1º, que é a ausência de relevância, eu estou entendendo que, independentemente se houve ou não o reinício da partida, certo é que não causou prejuízo ao jogo, mas sim trouxe justiça ao jogo. Portanto, não passivo de impugnação. Por razão disso, eu estou votando com o relator. Mais um voto que acompanha o relator. Então, só corrigindo, agora são 4 votos contra a anulação da partida. Esse que acabou de votar, o auditor Ronaldo Piacente. Então nós temos... relator, nobres pares, quero cumprimentar o doutor Aníbal pelo trabalho, realmente aquilo que o doutor Décio acabou de dizer, de nos trazer esta impugnação de partida exatamente neste momento, onde é o início da aplicação de uma nova tecnologia, que é o VAR. Cumprimentar o doutor Sica também, pelo brilhante trabalho de defesa, juntamente com o doutor Sestari, a Procuradoria, que fez também um brilhante trabalho. Ali no momento do lance e não se ouviu apito hora nenhuma. Se houve o reinício da partida sem o apito, o árbitro pode ter errado, mas isso não chega a ser erro, não é um erro de direito. Por quê? A regra manda que ele apite. Então, se começou, a bola rolou sem o apito, ora, então a bola está fora do jogo. Está errado. Segundo, essa aplicação de cartão amarelo. Tudo começou numa suposta simulação, em que foi muito bem atacada pelo relator, que quando o VAR viu o cartão amarelo, entendeu que poderia ser uma questão de aplicação do cartão vermelho e começou ali a investigação do lance. Foi quando detectaram que realmente houve um pisão e, consequentemente, o pênalti. Isso é indiscutível. Então, nesse caso, eu concordo plenamente com o doutor Leonardo Andreotti quando ele disse a questão do formalismo exacerbado. Se é para aplicar o formalismo exacerbado
de que houve o reinício da partida sem o apito, vamos também aplicar o formalismo exacerbado que, para o reinício da partida, deveria ter o apito. Então, entre o formalismo exacerbado do reinício sem o apito e o formalismo exacerbado que, para o reinício, deve-se apitar, eu fico com a regra do jogo, que determina que o reinício só se dará com o apito. Então, eu entendo que não houve o reinício da partida e, por essas considerações, eu voto integralmente com o relator. É como eu voto, senhor presidente? Mais um voto, então, para não anulação da partida. Eu inicio cumprimentando os advogados, a Procuradoria, que fizeram defesas muito pontuais, precisas, e também ao relator. Nós temos, então, 4 votos, para você que está acompanhando, 4 votos não de auditores. Muito importante. Até agora. Como eu adiantei durante o depoimento, eu considero de suma importância Vossa Excelência ter trazido aos autos esta questão do diálogo entre a cabine do VAR e a arbitragem. Por quê? No início da aplicação do VAR, no jogo da equipe do Boca Juniors, a cabine ficava em um container. E durante o período de revisão de um lance, os torcedores foram até o container e chacoalharam o container, fizeram bagunça, fizeram tudo. Vejam, Vossas Excelências, a importância que é a equipe de arbitragem, toda a questão que envolve o VAR. O VAR faz parte. O AVAR, que é o árbitro de vídeo, é um integrante sujeito a toda a legislação, assim como o árbitro. Então, assim como todos, eu secundo a Vossas Excelências, em que aspecto? O VAR veio para ficar e ele é importantíssimo. Porque quando nós lemos aqui os princípios do VAR, me perdoe, presidente, colegas, eu gostaria de fazer uma explanação um pouco mais alongada do meu voto, porque eu enxergo, como já adiantei algumas questões, que eu acho importante nós debatermos ou fixarmos nosso ponto de vista do tribunal para que a comissão de arbitragem, a CBF, corrija algumas situações para o aperfeiçoamento do VAR. Então está aqui o princípio esculpido na regra da FIFA, da International Board, e a CBF orientou a comissão de arbitragem e diz que o árbitro assistente de vídeo é um árbitro de partida que possui acesso independente às imagens gravadas da partida, o qual poderá auxiliar o árbitro apenas na eventualidade de um erro claro e óbvio ou incidente grave não percebido relativo a gol, não foi gol. B, pênalti, não foi pênalti. Cartão vermelho direto, não o segundo cartão amarelo de advertência. E a identidade equivocada quando o árbitro adverte ou expulsa um jogador errado da equipe infratora. E aí, nós vamos aqui a toda essa celeuma criada, em que o ponto de controvérsia é o erro de direito, que é a única situação que caracteriza a possibilidade de impugnação de partida. E como disse o doutor João Bosco, me parece-me que há mais de um erro de direito caracterizado. E qual deverá prevalecer? No voto de Vossa Excelência, me corrija se eu estiver errado, Vossa Excelência entendeu, se é para levar ao pé da letra a falta de apito, não é isso? Vamos levar todo o contexto. E Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência tem razão, por quê? Qual o maior prejuízo? Não há nulidade sem prejuízo. E
qual é o maior prejuízo? É a falta do apito ou não apitar um pênalti existente? E aqui eu fiz questão de ler o princípio do VAR, porque não há aqui esse erro procedimental do árbitro, após o cartão amarelo, dele apitar ou não. Mas a obrigatoriedade do VAR para um pênalti ou não pênalti. E foi isso que eu falei. A cabine, quando aciona o árbitro para a revisão do lance, é porque estava na dúvida. Começou e faz uma simulação. Nós ouvimos o áudio. Marcou o quê? Marcou a simulação? Não marcou? Que é outro fato grave do atleta brasileiro. Houve o pênalti, mas o salto que o jogador dá em decorrência do pênalti foi pior. Deveria também, além de sofrer o pênalti, estar denunciado por simulação. Nós precisamos, eu chamo a atenção da Procuradoria por inúmeras vezes. É preciso que o tribunal se debruce sobre a simulação. Simulação que na Europa, no campeonato lá, que é tão festejado, é sempre lembrado que a regra dos jogadores, a ética dos jogadores em campo evita e muito a simulação. Mas voltando aqui a essa questão, o que eu entendo? Que sim, se houve um prejuízo maior, que nós temos que partir, a premissa maior é o pênalti. Então, isso que está na regra, o doutor Ronaldo lembrou bem, do artigo 259, que permite, está aqui claro. Parágrafo 1º, o artigo 259, deixar de observar as regras da modalidade. E o parágrafo 1º, a partida, prova ou equivalente, poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o resultado. Qual é o erro relevante suficiente para alterar um resultado? É o apito do árbitro? Ou é a marcação de um pênalti que pode redundar em gol ou não? O relator daquela questão Palmeiras e Corinthians, na final do campeonato, que foi objeto de impugnação, e sempre levamos em consideração aquilo, e já foi dito aqui, não há dúvida que houve pênalti, mas foi preciso uma definição técnica no vídeo, milimétrica. E nós ouvimos o depoimento do AVAR, do árbitro do vídeo. Ele teve que rever o lance, parar, dar um zoom na câmera, para poder perceber o calço, o pisão que houve no atacante do Palmeiras. São todas as considerações que aí não é sermos mais rigorosos por um lado ou outro, não. É aplicar a letra fria da lei. E a letra fria da lei exige que sopesemos essas questões. Então não é simplesmente haver um erro de direito, qualquer que seja, que vá anular uma partida. Aí o doutor Décio foi muito feliz. Ao voltar, o doutor Otávio Noronha, os que me antecederam, e praticamente esgotaram. Em cima de um princípio, nós temos 18 princípios elencados no artigo 2º do CBJD, que deve mover as disputas desportivas, e a estabilidade das competições, o fair play, que é o jogo justo, o que é? A aplicação da norma para todos. Então, esse princípio da estabilidade decorre do exato cumprimento das regras do jogo. E se o precedente é perigoso ou deixa de ser, não. O tribunal não encara nada dessa forma. O tribunal fixa o precedente e aplica indistintamente a partir de então. Isso é importante. Então, quando eu fiz uma pergunta, quero destacar, porque eu não tenho dúvida que esse julgamento é um balizamento, que é horrível ouvir e ver o que nós vimos aqui, que agora o árbitro, quando vai ao VAR, antes dele ir ao vídeo, a pressão nós ouvimos aqui, ó. É hora de se punir. Ele puniu um dirigente, mas não puniu os atletas, não puniu os demais que estão lá. O árbitro
tanto de vídeo dentro da cabine, que não pode ter intrusos, quanto o que está em campo não pode sofrer pressões durante esse período. Esse período de revisão é um período importante. Nós vimos aqui, existem técnicas de vídeo, existem técnicas. Então não adianta ter um intruso dentro da cabine opinando. Quem tem que comentar são só os dois árbitros. O principal é o auxiliar deles dentro da cabine. E dentro de campo, os jogadores têm que perceber, os dirigentes têm que perceber, o técnico dos clubes tem que perceber que quanto mais tranquilidade tiver o árbitro, mais rápida será a revisão, mais precisa será a atitude tomada. Então, eu só queria fazer essas considerações para que a comissão de arbitragem, todos nós, reflitamos, que já temos ciência de uma nova impugnação já protocolada. Então, a impugnação de partida não pode ser uma aventura jurídica perante o STJD para mudar, e aqui não é o caso. E aqui não é o caso. Ressalta todos os advogados. Mas não podemos estar nos debruçando sobre questões importantes que têm reflexo. O presidente, quando recebeu e entendeu o cabível, ele suspende a homologação do resultado. E isso tem reflexo no campeonato. Tem reflexo em todos os sentidos. Então, não podem os clubes quererem utilizar o tribunal como um trampolim ou uma desculpa por maus resultados ou insucesso dentro de campo. E não é o caso. Não é o caso. Então, eu, louvando os votos que me antecederam, eu, mais uma vez, parabenizo o relator e acompanho integralmente, pedindo desculpas por ter me alongado nesse voto. É como voto, senhor presidente. Bom, está aí então o voto do senhor auditor José Perdiz, então são 5 votos contra a anulação da partida. Se são 9 votos possíveis, a partida não vai ser anulada. Agora segue os próximos auditores a votar, mas, portanto, no placar, 5 para não anulação da partida e nenhum voto para sim. Agora mais um auditor falando. E o protocolo do VAR tem que se adaptar aos princípios e à filosofia das regras do futebol. Todos nós sabemos, e já foi dito aqui, das 4 situações permitidas para o acionamento do VAR. Gol não gol, pênalti não pênalti, expulsão não expulsão e erro de identificação. Mesmo nas 4 situações previstas em que a interferência do vídeo é permitida, esta só deve acontecer quando há clara evidência de erro. E isso é recomendação do International Football Association Board, o IFAB, de que árbitros do VAR trabalhem tendo como princípio norteador que o acionamento da revisão se dê se a decisão do árbitro principal for claramente errada, e não o acionamento para verificar se a decisão dele foi correta ou não. A diferença é muito sutil. É claro que princípios, práticas e procedimentos do protocolo do VAR, no seu item 10, diz que se a partida for parada e reiniciada, a revisão não pode ser mais feita, exceto nos casos de identidade equivocada ou possíveis infrações passíveis de expulsão relativas a condutas violentas, cusparadas, mordidos ou gestos extremamente ofensivos, injuriosos ou abusivos, que não é o caso em comento. No lance em questão, temos que o juiz entendeu que Davidson simulou o pênalti, recebeu o cartão amarelo, depois mudou a decisão após falar com o árbitro de vídeo. E o pênalti foi marcado e o cartão amarelo retirado. A regra do inciso 10 do protocolo do VAR, de não revisão após o reinício da partida, não pode ser estanque. Precisamos levar em consideração o tempo de reação ao VAR, ou TRV, que é o momento em que os árbitros de vídeo dentro da VOR, que é o Video Operation Room, revêem as imagens, interpretam a ocorrência e sugerem ao árbitro principal que reveja o lance. A essa zona cinzenta de tempo, damos o nome de TRV, tempo de reação ao VAR. Quando o goleiro Gatito colocou a bola em jogo para o zagueiro Gabriel,
Isso foi feito sem que o juiz apitasse, pelo que determina a regra após a interrupção da partida. Mas, aparentemente, o árbitro aceitou esse reinício do jogo. E esse foi o entendimento majoritário, apesar do seu depoimento aqui em contrário. Eu entendo que as orientações do IFAB, dos protocolos FIFA e CBF sobre o VAR, não podem ser estanques com relação ao seu item 10. Entendo que a decisão dessa corte é importantíssima e deve ser no sentido de que devemos fazer uma interpretação extensiva a esse item 10, baseado no tempo de reação ao VAR. Com o advento do VAR, a situação para os árbitros já está muito mais complicada. Hoje os clubes já estão orientando seus jogadores a reiniciarem o jogo o mais rápido possível, após um lance polêmico, para afastarem a possibilidade de revisão pelo VAR. Descarto o erro de direito alegado pela defesa, pois não houve o desconhecimento ou distorção da regra. Houve uma dinâmica de eventos no ambiente VAR, até a orientação de que o lance foi revisto. Enfim, acompanho o relator pela não impugnação da partida, baseado nos princípios norteadores do direito esportivo, em especial da prevalência, continuidade e estabilidade das competições, pro competizione, e do princípio da interferência mínima, prevalecendo sempre o resultado em campo. Entendo ainda que, mesmo reiniciada a partida, esses 3,8 segundos antes da interrupção do VAR está dentro da dinâmica de checagem e dentro da zona cinzenta que denominamos TRV. Assim caminha o meu voto, senhor presidente. Votou então o auditor Mauro Marcelo Silva. Já são 6 votos contra a anulação da partida lá em Brasília. Agora a única auditora, Arlete Mesquita, vai falar e vai dar seu voto. Impugnação de partida aforada pelo clube, que tem por objetivo a anulação da partida realizada na data de 25 de maio de 2019 entre Palmeiras e Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, cujo resultado deu vitória à agremiação Palmeiras. Pois bem, insurge a impugnante com a tese de que, uma vez reiniciada a partida, após qualquer marcação que seja realizada pelo árbitro, esta jamais poderá ser alterada, tornando assim imutável referida decisão. Nessa esteira, aponta que o fato de ter ocorrido a marcação e em seguida o árbitro prosseguir, ou seja, após dar o cartão amarelo e reiniciar a partida, não poderia revisar esta decisão em hipótese alguma, ferindo assim o regramento constante do protocolo do VAR, bem como com os princípios que norteiam o direito desportivo. Sem razão, vejamos. Com o SPEC, mistério apontar que o VAR nada mais é que um auxiliar do árbitro, tal qual os árbitros auxiliares. Todavia, seu modo de verificação consubstancia-se na prova de imagens que carecem de interpretação humana, lembrando que, na condição de auxiliar, não pode definir a tomada de decisão do árbitro, mas tão somente auxiliá-los. Em caso, a irresignação consubstancia-se na possibilidade de revisão de uma decisão após o regular início da partida, ou reinício. Pois bem, de início, não é autorizado e comum a revisão de decisão, uma vez reiniciada a partida até então. Ocorre que a nova tecnologia em uso neste campeonato tem a finalidade de auxiliar, sobretudo, na busca do jogo limpo. Tratava-se ainda, em início, com seu regular protocolo, poderá ocorrer situações não previstas e ou aquelas que propiciarão dúvidas quanto à sua utilização, que é o que nos traz, neste momento,
ao julgamento. Pois bem, neste caso, tenho que nós, como interpretadores e aplicadores da norma ao caso concreto, teremos sempre que utilizar uma interpretação, seja ela lógica, literal, sistemática, dentre outras. A tese apresentada pelo autor da impugnação trata-se de uma interpretação literal. Ofendeu o protocolo, portanto, todos os atos doravantes teriam que ser nulos, e assim propiciando a realização de uma nova partida. Todavia, considerando esta nova ferramenta que tem por objetivo único trazer mais justiça ao futebol, e especialmente nós que estamos acompanhando os números, nós temos visto já, inclusive como apontado aqui pelos colegas que me antecederam, com redução de faltas, enfim, tendo mais espetáculo sendo produzido e com maior justeza, entendo que não cabe, nesse momento, aplicarmos essa interpretação literal. E não vou fugir a outras situações que não foram trazidas pela impugnação. Atenta exclusivamente ao apontado, que seria o não cumprimento do protocolo estabelecido pelo regramento VAR, entendo que nestas questões, seja em razão da novidade que está sendo trazida ao nosso campeonato, seja em razão da condição do VAR de ser um auxiliar, entendo que a melhor interpretação a ser dada por nós seria essa interpretação sistemática, ou seja, eu preciso analisar as demais circunstâncias para aplicação ou não deste regramento pedido pelo impugnante. E, no caso dos autos, atenta aos princípios que norteiam a nossa justiça desportiva, como muito bem apontado pelo ilustre auditor José Perdiz, e dentre eles destaco 4, que é o fair play, a continuidade das competições, o pro competione, a razoabilidade e a proporcionalidade. Não acato e não conheço a impugnação de partida, acompanhando o relator e deixando claro que, com relação à utilização do VAR doravante, a interpretação, e convido já os meus pares a debruçar sobre isso, a melhor interpretação, com sentido de justeza, a aplicação da norma seria a interpretação sistemática, ou seja, o resultado de uma partida, neste caso, prevalece, e na existência de qualquer descumprimento ao teor do CBJD, que a Procuradoria esteja atenta e tome as devidas providências. Nesse sentido, acompanho o relator com estas razões. Bom, aí mais um voto contra, então, a anulação da partida pedida pelo Botafogo. A única auditora aqui na sessão, Arlete Mesquita, votando contra, então já são 7 votos contra a anulação. Só lembrando que o STJD só declara o resultado quando termina a votação, porque é possível, muito difícil, mas no direito é possível, que algum auditor vote o contrário do que ele votou, ou seja, volte atrás e altere o seu voto. Mas, como eu disse, é muito difícil. Vamos para mais um auditor que vai votar agora. Lembrando, 7 contra a anulação da partida e nenhum voto a favor do Botafogo. O que geraria essa nulidade é exatamente esse aspecto que ele disse, não haver. E que a bola não entrou em jogo. A bola entrou em jogo e muito embora o uso inadequado do VAR não vai gerar essa nulidade absoluta para a realização de outra partida. Mas o grande
beneficiado de todo esse aspecto, toda essa celeuma, foi o árbitro, que saiu aqui, veio aqui, deu um depoimento, não muito verdadeiro, não verdadeiro, que ficou claro que ele autorizou, sinalizando o reinício da partida. Daí porque, senhor presidente, eu acho que a Procuradoria deve observar com mais atentamente esse vídeo e identificar, como já foi identificado por todos os auditores, o erro protocolar do árbitro. Ele não admite, mas eu acho que isso está claramente identificado no vídeo. Daí porque eu estou acompanhando o eminente relator, mas com esse atento, que a Procuradoria possa, inclusive, denunciar o árbitro por esse erro protocolar. Senhores, eu não vou me alongar também, enfim, o julgamento do resultado já encaminhado. Mais um voto, então, 8 contra anulação. E agora o presidente do tribunal. Sempre muito leal, correto, o doutor Sica também, a Procuradoria, o trabalho realizado, o auditor relator, parabenizar pela condição dos trabalhos e os meus pais que me antecederam, todos eles com votos fundamentados. Nós temos gostamos muito de exportar as coisas, dizer que no exterior as coisas são melhores. Nos campeonatos europeus, a punição ela é aplicada, ninguém sabe por quê, ninguém sabe como, simplesmente imposta uma pena. Aqui não, aqui tem transparência, aqui se debate, se discute, é um tribunal plural, todos os envolvidos na competição, atletas, técnicos, atletas, clubes, a sociedade civil, os árbitros, a entidade organizadora da competição, a CBF, todos são representados aqui nesse tribunal. É um tribunal nacional, temos advogados do Centro-Oeste, de Brasília, de Goiás, do Norte, do Nordeste, do Sul. Ou seja, é um tribunal plural, nacional, e muito me orgulho presidir esse tribunal nesses 2 anos que ficarei como presidente do tribunal, porque mostrou que nesse julgamento, que era um julgamento difícil, um leading case, a matéria foi esmiuçada, e eu também sou um crítico da CBF em muitos dos aspectos, mas a CBF mostrou uma vanguarda de uma transparência, abrindo os áudios. Isso é muito importante para os julgamentos futuros, porque muitas das vezes quem é habituado com o direito esportivo, os atletas, eles reclamam muito dos árbitros, falando que, olha, ele carregou na súmula, ou ele me xinga também. Então, essa abertura do áudio nos dá uma transparência de ver o que de fato aconteceu. E, de fato, o que se verificou, que no máximo aconteceu foi um erro de procedimento. O protocolo é uma norma procedimental, que não é capaz, na minha concepção e também dos meus pares, de anular uma partida. Se porventura houvesse indícios de interferência externa, qualquer elemento que pudesse verificar uma violação à regra do jogo, esse tribunal não teria nenhum problema de anular a partida, como já o fez. Nesse caso específico, e é importante também que fixarmos esse precedente, porque é um tribunal nacional e essa decisão ela gera jurisprudência, porque o simples fato de receber a impugnação de partida, que é um procedimento, verificação dos requisitos formais de recebimento da medida, isso só o simples fato de receber essa medida já gerou uma polêmica. 3 impugnações em sequência, num período de menos de 2 semanas, foram protocoladas no tribunal. Ou seja, o tribunal ganharia uma relevância que não é a função do tribunal. O tribunal não pode ser um terceiro tempo numa partida de futebol. Uma das maiores críticas do VAR é de que hoje já não se comemora mais o gol, mas se comemora um gesto do árbitro apontando para o meio campo, porque está demorando muito e, como qualquer tecnologia nova, vai ter um período de adaptação. E não pode esse tribunal
ter o protagonismo, assim como não pode os árbitros terem o protagonismo, de decidir competições, e eu tenho certeza absoluta que se a decisão fosse diferente, toda e qualquer equívoco ou interpretação do árbitro seria feita uma impugnação e o tribunal teria que se debruçar e decidir e entrar e se miscuir na interpretação do árbitro, que evidentemente não é a nossa função. A nossa função é uma função disciplinar para que as regras sejam cumpridas, o campeonato tenha lisura, as regras sejam estabelecidas, que as regras sejam estabelecidas pelos próprios clubes, sejam respeitadas e cumpridas por todos. Parabenizando de forma efusiva todos os auditores que me antecederam. Eu também não tenho como votar diferente, negar a impugnação, julgar improcedente a impugnação e proclamar o resultado do julgamento, que por unanimidade de votos foi julgado improcedente a impugnação. É o resultado. Bom, aí está então a palavra do presidente do tribunal. Foram 9 votos a 0. A partida não será anulada. O resultado foi proclamado. Então termina aquela partida da 6ª rodada do campeonato. Rapaziada, a gente conseguiu aí mais uma vitória agora no tribunal. Então muito obrigado para todos que assistiram até aqui essa live. E é isso aí, avante palestra. Até a próxima, e não se esqueça de se inscrever e acompanhar todos os vídeos do canal, que eu trago notícias do Palmeiras e contratações.